Gente, você sabia que ao se decidir morar em um condomínio, você tem que se sujeitar às regras? Não? No nosso quadro Direitos e Deveres de hoje, o advogado Abelardo Pinto vai explicar para você quais os cuidados jurídicos indicados ao adquirir um imóvel deste tipo. Seja muito bem-vindo, doutor Abelardo. Boa tarde, Meike. O que é mais comum em relação à pessoa que nunca morou num condomínio e passar a se submeter a essas regras? O que eu diria mais comum são as regras internas do condomínio. Quem nunca morou em condomínio, ao habitar um condomínio, vai estranhar as normas, né? Porque perde um pouco a privacidade, né? Quais são as regras mais comuns? Estender roupa, por exemplo, né? Você num condomínio não pode fazer isso. Quando você reside numa casa, isso é comum, né? Você estende, principalmente na época chuvosa e tudo, né? Você põe a bandeira do Flamengo, do Vasco. Já no condomínio não é assim, né? Não pode. Os deveres internos, geralmente o regimento interno proíbe isso. Quais são os conflitos mais comuns, doutor? São animais, barulho, né? Vazamentos, encanação, né? Que dá problema de vazamento. E essas são as mais ocorrentes. O impacto da crise econômica que estamos vivendo, a nossa forte recessão no Brasil, tem provocado o que nesse setor? Aí também nós vemos a parte de obrigação do condômino, que é o cumprimento com as suas obrigações, né, referente às taxas condominiais, aquelas ordinárias, que são aquelas que tratam das despesas habituais, e aquelas extraordinárias, que são as despesas que aparecem por algum... Está tendo muita inadimplência nesse período? Demais. Com o advento dessa crise, né, antes da crise, foi aberto, acho que, o maior crédito da história para aquisição de imóveis, né? Então, muita gente adquiriu imóveis, fez seu balanço de receita familiar e aí adquiriram imóveis. Porém, com a vinda da crise, desemprego, isso levou a um boom da inadimplência, isso prejudicando ao condomínio que conta com essas receitas e ao condomínio que às vezes pode perder até seu próprio imóvel. É isso que ele lhe perguntar. Qual é o principal risco de quem está inadimplente com o seu condomínio? A perda do imóvel, né? Tem um período para isso, doutor? Ou varia? A mídia tem colocado que é rápido, que é muito... Uns às vezes falam até em 3 dias, não é assim, é uma confusão muito grande. Antes do novo CPC já era possível a tomada de imóveis por débito condominial. Agora está como se dissesse assim, normatizado, né? E é possível você perder. Qual é o momento mais ideal para se consultar um advogado especialista nessa área, doutor? A negociação com a dívida é um ponto nevrálgico. É muito importante, porque os condomínios podem cobrar pela lei juro, multa, correção monetária e, quando tem advogados, honorários, né? E uma boa consultoria jurídica pode negociar, às vezes, se o débito realmente compensar. Se for um débito muito alto, né? Pode ajudar, sim. Mas os magistrados, os condomínios, os advogados estão realmente reconhecendo essa crise e estão maneirando, como se diz, um pouco ao cobrar essas dívidas. Vocês estão mais flexíveis em relação à negociação, né, doutor? Porque realmente não adianta impor a lei se a pessoa não puder pagar. Vou fazer uma perguntinha. E se a minha dívida, por exemplo, o meu apartamento custar 100 mil reais e a minha dívida estiver na beira de 10 mil reais, ou seja, 10% desse valor? Nesse caso, eu corro o risco de perder o imóvel? Há possibilidade também. Só que o imóvel pode ser expropriado, levado a leilão e, a princípio, você receberá o restante, retirar das despesas, né? Mas é possível, qualquer valor. O bom é você nunca deixar chegar a esse ponto. Crescer, né? A dívida do ponto de você possa realmente perder totalmente os seus direitos. A renda familiar, ela pode também ser flutuante. Às vezes o casal, a esposa está trabalhando, os filhos também contam até para adquirir o imóvel, né? E aí essa receita contabiliza a despesa condominial. De repente algum atrito, alguma coisa deu errado e a renda baixa, aí compromete o pagamento da taxa condominial.
E é muito perigoso, porque aí passam a fazer acordos, atrasam as mensais, atrasam o acordo, isso vai acumulando e vira uma bola de neve. A gente tem visto muito condômino entregando o próprio apartamento para pagamento da dívida condominial. Bem, falar em condomínio, não tem como a gente não falar na figura do síndico. O síndico é uma pessoa que, inclusive, em alguns casos, ou a maioria, recebe um salário. A maioria. A maioria recebe um salário. Aí eu lhe pergunto, doutor Abelardo, e quando eu estou desconfiado da postura do meu síndico, alguma coisa que eu realmente não estou gostando, qual o caminho? Qual o melhor caminho? Se for relação a contas, a primeira coisa que o condômino pode fazer é consultar o conselho fiscal do condomínio. O conselho fiscal é um órgão eleito pelos condôminos que recebe, digamos, uma procuração dos condôminos para fiscalizar, para dar parecer nas contas do síndico. Se está havendo alguma coisa e não está bem claro, o condômino pode, a princípio, em primeiro lugar, procurar o conselho. E o conselho ou explicar, justificar ou buscar alguma explicação junto ao síndico. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Doutor Abelardo, por favor, então, quais são os seus contatos? Como é que as pessoas lhe acham? Eu gostaria de pedir desculpas. Tranquilo? Eu sou proibido. Tranquilo. Você já tem alguns contratos? Ou seja... Não, é que eu sou proibido pela Ordem dos Advogados do Brasil de fazer publicidade. Então, Entendo. E a gente respeita essa prerrogativa e é claro que lhe deixa bastante à vontade. Então, vamos fazer o seguinte. Qualquer dúvida, eu posso me dirigir como um curioso à Ordem dos Advogados do Brasil. Pode. Né? Porque sessões coletivas, a ordem age, não é isso, doutor? Sim. A ordem dos advogados, por exemplo, ela entra quando é uma coisa que está incomodando uma coletividade. É assim o procedimento, né? Doutor Abelardo, muitíssimo grato pelas informações. Foi um prazer, estou às ordens. Qual a sua principal dica para quem está em casa, para ser a sua saideira hoje? Evitem, condôminos, deixar a dívida condominial aumentar. Muitas vezes o condômino prefere pagar a prestação de um carro, um cartão de crédito e deixa o condomínio porque acha que 1% de juro ao mês, uma multa de 2% não vai onerar muito, onera muito. É comum a gente ver apartamentos serem expropriados, ou seja, o condômino perdeu o apartamento devido à dívida de condomínio. E foi o que a gente mais conversou aqui, né, doutor? Procurem não negociar, atrasar, né? Procurem negociar. Já que atrasou. E como o senhor comentou, né, a flexibilidade hoje, tanto da nesse momento, tem sido bastante utilizada, bem compreensível. Que ótimo. E é bom. Gratíssimo pela sua presença, Prazer, doutor. muito obrigado, eu que agradeço. Gente, o programa A Voz do Povo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Voltaremos nessa terça-feira, a partir das 11h45 da manhã, aqui pela sua TV Diário, Record News Manaus, portal D24M e Facebook. E agora, você fica com o nosso jornal 10 na TV, com os principais fatos que ocorreram na cidade de Manaus, com destaque para a aldeia indígena da etnia Tatuios receberam pela primeira vez uma avant-première de um filme que fala sobre a lenda do Guaraná. E tem ainda os preparativos para a festa de aniversário de Manaus, que começa hoje, lá no Complexo da Ponta Negra. Tchau, pessoal. Se Deus quiser, até amanhã. Feliz aniversário em Manaus. Vamos curtir a nossa cidade. Tchau, pessoal.